Olá pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. Tô meio atrasado hoje, tá? Mas vamos lá. Bom, na última aula a gente fez. Nós fizemos. O que a gente fez esteja gramaticalmente incorreto. Está correto, mas é feio pra caramba, né? Aula passada nós fizemos até o Gênesis 3:19, né? Aí eu dei aquela pausa para fazer a Bíblia textual. Acabei fazendo o capítulo de Gênesis 3 inteiro, né? Não devia ter feito o 3 inteiro, devia ter feito até o 19, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então agora que a gente já alcançou, né? Nós estamos na Bíblia textual na mesma posição, então nós vamos continuar, né? Aula passada aí eu fiz com a Bíblia textual, eu fiz junto com o Paulo, né? Ao vivo, tá? O Paulo ele participou porque ele contribui com os R$ 5, tá? Esses R$ 5 é para terminar lá o site Hebraico Pro, né? O objetivo é atingir 600 pessoas, a gente está com 36. Então, gente, não deixa de contribuir, tá? Contribui, gente. Os ateus contribuem, né? Os ateus contribuem. E para fazer o cristão contribuir é uma vida, né? Então, eu preciso de 600 pessoas contribuindo com R$ 5 mensais para conseguir terminar o site Hebraico Pro, tá? Então, prove aí que você ama a palavra de Deus, né? Fazendo essa contribuição, ok? Bom, então, e o Paulo, junto, nós vimos só uma Bíblia. A live foi 1h30, né? Eu falei, pô, não deu muito certo isso aí, né? Mas eu tô querendo fazer algo assim que eu vou lendo a Bíblia e tem gente participando junto e fazendo perguntas e comentando também, fazendo observações, né? Que vocês viram que o Paulo ele entende hebraico também, né? Então ele consegue dar uma contribuição. Achei bem legal, né? Eu quero que apareça mais gente, tá? Vai aparecer mais gente, se Deus quiser, né? Você também pode participar. Mas aí eu vou fazer de quinta, né? Então a gente só vai ler a Bíblia em hebraico, né? E comentar. Acho que vai ser bem legal assim, tá? E aqui a gente continua fazendo, comparando as Bíblias como a gente está fazendo aqui. Ok? Bom, então eu acostumei a orar antes dessa live aqui, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e convidamos o Senhor a estar fazendo parte aqui dessa live, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento. Pai, desperte seu povo, Senhor Deus, para contribuir com o projeto Hebraico Pro, contribuindo com R$ 5 mensais para a finalização desse projeto. E esteja conosco, Pai, durante todo esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, né? Vamos. Nós paramos o 3:20, né? Então, essa aqui é a Almeida, né? ARC, Almeida Revista Corrigida, ARCA, né? Almeida Revista Corrigida e Anotada. E Adão, ele chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes, tá? Vocês vão ver que nas outras traduções não vai estar era aqui, ó. Vai estar outro tempo verbal, vocês vão ver. Vamos ver como é que está a tradução do Novo Mundo. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva porque ela se tornaria, tá vendo? Né? Então aqui não está no passado. A mãe de todos os ventos. Está errado? Não está errado. Por que que não está errado? É o seguinte, como é que ela era a mãe de todos os viventes e não tinha nascido ninguém ainda? Vocês estão entendendo? Então,
Não é porque o verbo aqui está era que você. Aqui, realmente, literalmente, aqui é era. Passado aqui. Tá? Não é porque o verbo está era que você vai traduzir como era. Tá? Você pode traduzir também no futuro, né? Igual está aqui na tradução do Novo Mundo, tá? Porque o contexto exige, né? Ela ainda iria se tornar, certo? Ela ainda não era mãe de todos os viventes, ela iria se tornar, não tinha nascido ninguém ainda, tá? Então ela não era nada ainda. Bom, como nós vimos também lá como que chama? Na live lá da Bíblia textual, né? Nós vimos lá no dicionário do Luiz Alonso Schucker, então não vou mostrar de novo aqui. O significado de Rava. Né? Então, o que é Rava? Não é Rava, é Ravá. Eu ando falando errado. Né? Ravá significa vida. Tá? Nós vimos também que lá na Septuaginta tá Zoe, certo? Que também é vida em grego. Tá? Então, Eva, o significado de Eva é vida. Tá? E a pronúncia no hebraico é Ravá. Tá? Bom, então por enquanto aqui tá tudo certo, né? Essa aqui é a BTX, né? Eu tiro foto dela porque eu não tenho texto dela, né? Em formato digital. E chamou Adão o nome de sua mulher, Ravá. Né? Bom, não sei se é muito legal pôr assim, né? Porque não é Ravá, é Ravá, né? Pelo menos a gente põe CH ou então J. Tá? Porquanto ela viria a ser a mãe de todo vivente. Então tá certo, né? Viria a ser e não era, tá? Eu falo isso porque muitas vezes o pessoal invoca lá com a questão do Isaías 7,14, né? O pessoal, que não tá no futuro, tá? Ali não é nenhuma questão, não tá nem no futuro, nem no passado ali. Eu tava vendo esses dias o texto ali é um adjetivo, tá? Tanto o hará ali é adjetivo, né? E o ledet é particípio presente, né? O particípio presente é adjetivo. Então o pessoal quer traduzir ali como passado, mas não dá para traduzir como passado, tá? Por quê? Porque é um adjetivo e um particípio presente, tá? E o contexto está no futuro. Então a tradução correta é futuro, tá? É... Hebraico é assim, né? Tempos verbais no hebraico é complicado. O pessoal tá falando aí comigo. Deixa eu ver se tem alguém falando aí, né? Só pode falar. Eu não entrei aqui, né? Parabéns para mim. Eu não vejo se tem alguém falando comigo. Só pode falar comigo quem contribui lá com os R$ 5, tá? Só quem contribui com os R$ 5 pode falar comigo no chat. Tem 4 pessoas assistindo. Que principais mensagens por chat ao vivo. Ainda ninguém falou nada. Uma pessoa, gente, 5 pessoas assistindo agora, entrou mais um. Dá like aí, tá? Só tem um like, eu quero 5 likes. Tem 5 pessoas assistindo, eu quero 5 likes. Tô nem aí, tá? Quero 5 likes. Vamos continuando então. Agora a Bíblia de Jerusalém, tá? Eu tirei a NVI e pus a Jerusalém porque o Paulo pediu para pôr a Jerusalém. Obrigado, Kerimá, né? O grilo falante aí é Kerimá, né?
Obrigado aí por deixar o like. A Kerimá contribui com R$ 5, por isso que ela fala no chat, tá? É... Então tá aqui a Bíblia de Jerusalém, porque o Paulo pediu e porque também a, a NVI é mais parecida com a Almeida, não é muito, não é tão parecida assim com a Almeida, mas ela é mais parecida com a Almeida do que a Jerusalém. Acho que a Jerusalém é mais distante da Almeida, né? Vamos pôr a Jerusalém aqui. E ela é uma tradução que eu gosto também, tá? Então vamos lá. O homem chamou sua mulher Eva por ser a mãe de todos os ventos. Tá vendo? Aqui ele colocou no presente, ó. Tô vendo que a única tradução até agora que colocou no passado foi Almeida. Né? O que isso nos leva a crer? Provavelmente a Almeida não está certa. E se você for ver pelo contexto, a Almeida ela não está certa mesmo. Como que ela era mãe de todos os ventos e não tinha nascido ninguém ainda? Então, o mais correto mesmo é aqui a tradução do mundo, né? Até a textual, que ela não costuma ser uma boa tradução, tá certo também. A Jerusalém também colocou no presente, né? São traduções melhores. Olha aí, NA, ó. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os ventos. Colocou também no presente, certo? Então, a Almeida aqui está muito em desvantagem nessa questão. Vamos ver a mensagem, como é que ficou. O homem, conhecido como Adão, deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos eles. Mesmo estando no passado, mas por ser foi, não dá aquela ideia de que ela já era naquele momento, né? Quando você coloca era, ela era a mãe de todos os viventes, dá a ideia de que ela já era mãe, certo? Agora, quando você coloca foi, apesar de ser passado, não traz a ideia de que foi naquele momento, né, que ela se tornou mãe de todos os viventes. Naquele momento ela ainda não era mãe de ninguém, certo? Então também tá legalzinho aqui. Mas é sempre aqueles acréscimos aqui da mensagem, né? Porque a mensagem é paráfrase, né? Então ela faz esses acréscimos aqui, né? Ela tenta mais explicar o texto do que traduzir, tá? Bom, vamos lá então. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ok. Vamos ver como é que tá no hebraico. Túnicas aí. Katinot. Vamos ver. O que é isso? Túnica, vestes de baixo. Manto comprido em forma de camisa, geralmente de linho. Beleza, então é túnica mesmo, né? Coisa assim na Bíblia hebraica, gente, animal, peça de vestuário, né? Joias, essas coisas assim, é bem complicado traduzir, tá? E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vestir. Então, apesar que eles utilizaram aqui compridas, vocês viram ali no dicionário que pode ser veste comprida ou pode ser túnica, tá? Então, tá ok também. Tá? Bíblia textual. E Adonai Elohim fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ok. Bíblia de Jerusalém. Yahweh Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Certo, né? A Bíblia de Jerusalém ela gosta de usar Yahweh, né? Não sei nem
qual que era a intenção, isso é muito complicado. Eu não sei qual que era a intenção deles, por exemplo, aqui seria Yahweh ou Yahvé. É, por exemplo, agora eu estou estudando alemão, tá tudo virando som de V, né? Eu vejo as coisas, eu leio como se fosse V agora, né? Porque você vai acostumando, né? Eu vejo em inglês, want, por exemplo, é o verbo querer, né? Eu leio want, aí que eu lembro, não, é o want, né? Primeiro eu leio want, depois o want, porque agora eu tô acostumado que W tem som de V por causa do alemão, né? Então é complicado, né? O que som, a questão é que até com caracteres latinos a coisa é complexa, né? Que som eles estão querendo aqui, na Bíblia de Jerusalém? Yahweh ou Yahvé? Eu vou falar Yahweh, tá? Bom, NAA, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Acho que pode ser, né? Apesar de que não é bem isso, né? Vamos ver aqui. Túnica, veste de baixo, um manto comprido. Certo? Ela colocou roupa. Pô, pode ser, né? Pode ser, né? Que eu acho que túnica seria melhor, ou veste comprida, né? Mas ok. Mensagem: o Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. Ok. Aqui tem uma inferência que a turma coloca aqui, que se eu não me engano isso vem da Ellen White também, tá? Lembre-se que a Ellen White é uma falsa profetisa do Adventismo, né? E isso foi parar até naquela novela Gênesis da Record, que Deus ele sacrificou animais para fazer pele, né? Para fazer roupas de pele para Adão e Eva, ok? Mas isso é uma inferência, tá? Quem disse que Deus precisa sacrificar animal para fazer roupa de pele? Tá? Deus ele tira as coisas do nada. Ele poderia ter feito essas roupas de pele do nada, tá? Não necessariamente ele matou algum animal. Tá falando aqui que ele matou algum animal? Quem fala que ele matou algum animal foi a Ellen White, né? Eu acho. Vou perguntar para o chat GPT. Ellen White diz que Deus sacrificou, sacrificou animais para fazer túnicas para Adão e Eva. Ellen White, seus escritos comentam sobre as túnicas de pele dadas a Adão e Eva, mas não afirma explicitamente que Deus sacrificou animais diante deles. No entanto, ela sugere que essas vestes apontavam para o sacrifício de Cristo e que houve derramamento de sangue. Aqui está o que ela diz. Para cobrir a nudez dos primeiros pares, Deus lhe deu os vestes feitos de peles, um sinal de sacrifício de Cristo para cobrir sua nudez de pecado. Isso indica duas coisas. Peles vieram de animais, portanto, pelo menos um animal morreu. Esse ato tinha um significado simbólico, apontando para o plano da redenção. Porém, ela não descreve a cena do sacrifício em detalhes, nem diz claramente que Adão e Eva presenciaram a morte dos animais nesse momento. Alguns intérpretes adventistas entendem que, como as peles exigiam a morte de um animal, isso provavelmente foi o primeiro sacrifício, introduzindo a ideia de morte substitutiva. É, um sinal do sacrifício, né? Como ela diz aqui que é um sinal do sacrifício, então fica subentendido que matou animal sim, né? Certo? Apesar que ela não falou, não, matou animal. Mas fica subentendido. E isso é uma inferência do texto, né? Quem diz que Deus precisa matar animal para fazer túnica de pele? Precisa não. Tá? Bom,
Pode ser que ele matou? Pode ser. Pode ser que ele não matou também. O texto não fala, certo? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Tratando no mundo, Jeová Deus disse então: O homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Certinho também. Bíblia textual. E disse Elohim: Eis que o homem há chegado a ser como um de nós. Meu Deus do céu. Conhecedor do bem e do mal. E agora não seja que estenda a sua mão e tome a árvore da vida e coma e viva para sempre. Ok também. Bíblia de Jerusalém. Depois disse Yahweh Deus: Se, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Complicado esse se aqui, hein? Não que vai mudar o sentido, né? O sentido continua igual, mas não tem o se no texto, né? O sentido ficou o mesmo, mas é uma palavra que não tá lá no texto, né? Não acho muito legal, não. Até agora eu tô mais concordando com essas três aqui. Com a Jerusalém, não tô concordando muito, não. Então o Senhor Deus diz: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir, meu Deus do céu. Não tem nada disso. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. É aquele negócio de novo, né? Mudou o sentido? Não mudou, mas não tem isso no texto. Não tem é preciso impedir. Não tem isso. Está escrito é agora, pois. Quer ver? Vamos ver lá. Ah, veatá, pois não tem não. Desculpa, falei errado. Veatá significa e agora, né? Para que não estenda. Eu também posso traduzir aqui que não estenda. Acho que fica até melhor, tá? Que é o pen. Aqui significa para que não. Tá? Mas eu também posso traduzir que não estenda. Tá? E agora que ele não estenda a sua mão. Então não tem nada de é preciso. Tá? Ah, mas mudou o sentido? Não mudou, mas né? A palavra não está lá, tá, gente? Então é. Sei. Porque eu penso assim, olhando assim, parece que não dá problema. Né? Parece que não tem problema você colocar aqui é preciso impedir. Tá? Mas vai que, né? Então, quando a tradução literal funciona, fique na tradução literal. A tradução literal aqui funciona, dá certinho. Para que acrescentar um é preciso impedir que não está lá? Bom, e o Eterno disse: O homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora? Esse, meu pai do céu. Esse ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Isso não pode. Nossa! Eu nem vou comentar, tá? Julguem vocês aí se isso tá certo. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. É bem isso mesmo. Aqui tá bem literal, é bem isso mesmo. É... Tradução do Novo Mundo. Com isso, com isso, o que é com isso? Tem um vav aqui, né?
Acho que pode, né, gente? Porque o VAV pode ser então. Aqui com isso é igual a então. O pessoal não põe então, né? Vamos lá naquele aquele site Dicio, né? Dicio.com.br. Vamos ver sinônimos de então. Agora, naquela circunstância, acabei então de perceber que havia sido enganada. Em determinada situação, nosso futuro mais afastado. Período de tempo. Então, é sinônimo de portanto, logo, antanho. Eu acho que com isso também é sinônimo, né, de então, né? Se falar com isso, logo, então, eu acho que é a mesma coisa, né? Não vejo problema no com isso lá do aqui, né, da tradução do mundo por causa do vade que significa então, e acho que com isso é o mesmo sentido de então, né? Ah, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Ok. E Adonai Elohim o expulsou do paraíso, né? A gente viu lá nas lives da BTX que ela traduz jardim como paraíso, né? Não tá certo, tá? O Gan no hebraico é jardim, não é paraíso. O paraíso do Éden. É, expulsou do jardim do Éden, então é paraíso do Éden, tá certo. Para que trabalhasse o solo de onde havia sido tomado. Tudo certo, menos o paraíso aqui, né? E Yahweh Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ok? NAA. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Por isso também está certo, porque o VAV ele pode dar uma ideia de conclusão, né? Faz tal coisa e por isso, tá? O VAV pode dar essa ideia de conclusão. Então, não está errado por isso. Beleza. A mensagem, de novo por isso, ó. Tá vendo? O Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Deus tirou do jardim e deixou um anjo. Ah, não, não. Aqui começa o outro. É que ela junta os dois, tá vendo? 23, 24. Aqui começa o outro. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos ver lá no hebraico. Tá querubim, os querubins. Aqui não está querubim? Ah, não, você fala pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. É que ele inverteu, né? Mas querubim tá lá. Tá certo a tradução do Novo Mundo aqui também, né? Porque bom, deixa eu já falar então, né? Eu falei lá na live também da Bíblia Textual, né? A gente não faz ideia do que sejam essas coisas aqui, ó. Isso aqui, ó, Lahat, isso aqui para vocês pesquisarem. Até eu vou pesquisar mais sobre isso, né? Aprofundar mais nisso. Por isso que eu penso lá os R$ 5 para vocês, gente. Oh, meu Deus do céu. Contribua com os R$ 5, tá? O link tá aqui na descrição lá no PSE, tá? Porque daí, por exemplo, eu posso pôr uma observação aqui, ó.
Vocês veem que vários versículos têm observações, né? Porque eu pesquisei, descobri sobre aquelas coisas, coloco as observações aqui. O que acontece? A gente não sabe o que é isso aqui, ó, Lahat Haferev Hamit Haferet. Tá? Então, literalmente é isso aqui, né? Aqui Lahat, se eu não me engano, é chama, né? Uma chama. Chama de uma espada angelical, mas é só chama, né? Ele tá falando de uma espada angelical porque no contexto aqui está falando da espada, né, a Herev, né, que anda ao derredor. Mas se aqui é chama, por que, que ele colocou inflamada, né? Porque inflamada é que está com chama, certo? Né? Inflamada é que está com chama. No hebraico é comum você usar o substantivo como um adjetivo. Então, você falar que a espada é chama, você pode estar querendo dizer que a espada ela é inflamada, certo? Tá? E tem bastante desse tipo de coisa no hebraico. É normal você usar o substantivo como se fosse um adjetivo, tá? Acontece bastante, é normal no hebraico. Então a gente não sabe o que é isso aqui. Provavelmente isso aqui era uma coisa que o povo conhecia, né? Era algo de conhecimento comum. Todo mundo sabia o que era isso. Então, o autor não explica o que é, porque todo mundo sabia. Aí passou o tempo, se perdeu o conhecimento do que é isso, e hoje a gente fica sem saber. Por isso que o pessoal fica tudo de boca aberta, porque a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Mas, gente, se perdeu muito mais coisa, tá? Muito mais coisa. Uma das coisas que se perdeu, olha lá. O que é exatamente essas três palavrinhas aqui? Não sabemos. Só podemos traduzir literalmente, igual a Almeida fez aqui, a Novo Mundo fez também, ficou um pouco diferente, mas é uma tradução que também está correta, dá para traduzir assim, tá? Tá tranquilo, tá favorável. É... E expulsou o Aleph Tav, né? Já falei para vocês que eu não concordo com isso aqui, né? Não concordo. Que acontece, né? Vai Yegaresh et Ha'adam, né? Ou seja, expulsou o homem. Como o objeto direto aqui é o homem, então, antes do objeto direto, a gramática hebraica exige que se coloque o et, tá? E aí, aqui, o autor da Bíblia textual, ele entende que o et ali, na verdade, é o Aleph Tav, que é uma referência a Jesus, tá? Como eu expliquei para vocês, eu discordo desse entendimento, tá? Não era a intenção do autor escrever isso aqui. Expulsou Leftave ao homem e situou querubins ao oriente do paraíso do Éden, com a espada flamejante que se revolve para guardar o caminho da árvore da vida. Não, mas aqui é querubim, né? Coloca um. Ah, não. Ah, e agora? Complicou. Complicou, né? Porque, o certo é querubins mesmo, né? É plural. Porque se bem que eu acho que existe ocorrências na Bíblia, isso é coisa para eu ver depois, tá? Existe ocorrências na Bíblia onde aparece a palavra no singular, queruve, né? Se eu não me engano, tem sim, tá, gente? Ocorre. Se eu pesquisar aí na aula que vem, trago para vocês, tá? Mas aqui já tá no plural, né? Querubim já é plural. Mas se você coloca querubim na língua portuguesa, vai parecer que é singular, né? Então aí coloca um S para ficar plural, tá certo. Ao oriente do paraíso do Éden, com a espada flamejante que se revolve para guardar o caminho da árvore da vida. Ok. Olha só, gente. Oferta pelo pecado. Quem disse isso? Ó,
totalmente errado fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma inferência. Depois eu falo sobre isso, vai, vamos lá, continuar. Ele baniu o homem, colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida e a chama da espada fulgurante. Ué, não, gente, mas eu acho que o verbo lá, ele não pode significar fulgurante, tá? É esse verbo aqui, ó. Vendo? E ele tá no Hitipai, é o transformar-se, virar-se para uma e outra direção, né? Por isso que fala lá a espada que gira, né? Que a tradução do Lulu trouxe, né? Virar para qualquer direção, tornar-se contra. Não, não pode ser fulgurante, tá? Fulgurante é a mesma coisa que flamejante, tá? É tudo questão de movimento, vocês estão vendo? Tudo questão de movimento. Então não pode ser fulgurante, não. Tá? Ó, chama, certo? Aqui ele poderia ter colocado fulgurante, né? Porque é aquilo que eu falei. Você pode usar o substantivo como adjetivo. Aqui ele poderia ter posto fulgurante aqui, né? Espada, e aqui é a que gira, a que anda, tá? Fulgurante aqui não. Para guardar o caminho da árvore da vida. Você está vendo que nem quando eu li a Jerusalém, eu li, mas eu li ela, fui lendo em português, né? Assim ficar comparando, né? Vocês estão vendo que aí você não percebe, aí você passa por ela assim, não, não me lembro de ter visto problema na Jerusalém, né? Não que isso aqui seja um problema também, né, gente? Isso aqui não vai também transformar ela numa tradução ruim, mas não tá certo, tá errado, né? Aqui, esse versículo aqui ficou errado. Apesar, nossa, vai mudar agora tudo, vai mudar toda a teologia por causa dessa palavra. Não vai mudar em nada. Mas não tá certo, né? Às vezes coisa que você tá lendo ela totalmente em português você não percebe, né? Você só percebe quando é meio esquisito, né? Você olha assim, mano, peraí. E aqui tá estranho, né? Bom, nossa, deu um problema aqui, ó. Tchá, o site está com um problema de edição aqui, ó. Esse aqui é o último versículo, né? Vamos lá. Tudo bem. E depois lançar fora o homem, Deus colocou querubins, aliás, jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Certinho. Ele os tirou do jardim do Éden e deixou um anjo querubim de guarda. E quem falou que é um? Estão vendo? Quem falou que é um, tá? Aqui é plural, tá? Aqui é plural. Então não é um, não. Deus ele colocou querubins, tá? Ele colocou querubins, tá bom? Não deixou um anjo, não, tá? E uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Aí tá o negócio também, vai mudar a teologia? Não vai, né? Mas não tá certo, tá? Vamos para o capítulo 4.
E os likes, gente, como é que tá de like aí? Vocês dê like. Vocês tratam de dar like. Tem 4 pessoas assistindo e só tem 2 likes. E aquela hora tinha 5 pessoas assistindo, hein? Quero like. Quero like. Quero like. Dá like. Vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Certo? Vamos ver, hebraico. O que agora eu não lembro mais de cabeça isso aqui. Verradan yadá et Ravá, estou. Eu falo Rava, né? Ravá. Estou. Vatahar, concebeu. Vateled, e deu à luz. Vatahar, Vateled, tá certo. Aqui sim é verbo, ó. Aqui sim é verbo, tá? Porque você tem tahar, então o verbo está no futuro, certo? Mas por causa do verbo conversivo, ele fica no passado. Aqui também, aqui é o verbo yalad, tá? Então ele está no futuro. Como é que eu sei que ele está no futuro? Porque o tave é o futuro feminino, tá? Então está no futuro. Aí como vai, fica no passado. Então os dois aqui são verbos, tá? Agora lá em Isaías 7,14, você tem o hará, que é adjetivo, não é verbo, e você tem yoledet, que é particípio presente, tá? Que não funciona como um verbo, né? Ele funciona como um adjetivo, né? O particípio, tá? O que é particípio? No português nós temos o particípio passado. Então, por exemplo, quebrado, terminado, lavado, tá? Então você veja que funciona como um adjetivo, né? O prato está quebrado, é como se fosse um adjetivo. O prato está limpo. Não, limpo não, desculpa. Limpo não. O prato está quebrado, funciona como um adjetivo, tá? Et Caim vai tomar, né? Ele disse, canite, né? Consegui, ish et Adonai. Um varão do Senhor, né? Um homem do Senhor, um varão do Senhor. Um homem do Senhor aqui não é no sentido de que ele era uma pessoa de Deus, né? Quer dizer que o... no hebraico, né? O pensamento é que a mulher ela não gera um filho, né? Igual é no nosso pensamento, no pensamento ocidental, né? O filho vem de Deus, tá? Então por isso que é de Deus, né? Eu consegui de Deus um homem, tá? Consegui de Deus um homem, tá? Adão teve então relações com Eva. Tá certo, né? Ali tá escrito conheceu. Mas não tá errado por relações, porque o sentido é esse. A gente não usa o verbo conhecer para ter relações sexuais. Mas a gente usa a palavra relação, né, significando relações sexuais, né? Então, não está errado, né? Tá certo, é o sentido da palavra no hebraico. Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela disse: Tive um menino com a ajuda de Jeová.
Ah, hum. Eu não traduziria assim não, tá, gente? Aqui tá acrescentando muita coisinha pro meio, né? Quando que não tá lá. Tá? Tem nada de quando aqui, né? De novo aquele negócio, né? Mudar, vai mudar alguma coisa? Não vai. Né? Menino não é, tá? Ixi é homem. Vamos ver no dicionário, vai. Vamos ver. Vamos ver se de repente pode significar menino, né? Mas eu acho que não. Nunca vi na vida isso. Se puder, tudo bem, tá? Se puder, não tem problema. Homem, homem macho, marido, ser humano, pessoa, servo, criatura humana, campeão, homem grande, alguém, cada, tá? Por quê? Tá vendo aqui homem grande, né? Eu acho que esse homem grande aí é o sentido meio dúbio, né? E agora, o que tá querendo dizer? Tá querendo dizer que é um homem maduro ou que é uma pessoa muito alta? Eu acho que é um homem maduro, né? O que acontece? O Ishi é isso. O Ishi é um homem. Ishi é um homem, né? É, ou é um homem no sentido genérico ou um homem maduro, tá? Não tá lá menino, não tá menino, tá? Inclusive tem algumas pessoas que dizem assim que Caim já nasceu adulto por causa disso, tá? Existe essa interpretação, é um absurdo, tá? É um absurdo, né? Mas quando nasce um menino, nasce um homem, certo? Então, é homem, né? No sentido genérico, tá vendo? Macho, né? Quando nasce um menino, nasce um macho. Quando nasce uma menina, nasce uma fêmea, tá? Mas eu não posso traduzir como menino, né? A situação, o contexto ali exige que eu entenda que nasceu um menino, certo? Mas não é a palavra, né? A palavra que está ali é a palavra homem, tá? Então, melhor homem mesmo, tá? E aqui eu não gostei também desse ajuda aqui, tá? Não gostei. Não achei legal aqui, então. Literalmente, né? Eu tive, né? Eu consegui um homem com Deus, tá? Com Deus. Et aqui ele significa com, né? Vamos ver mais significados. O et, além dele ser a partícula acusativa do objeto direto, ele pode significar com também, tá? Com. Então, com, próximo a, junto com, referindo-se a relacionamento, próximo, referindo-se a lugar, com, o que é possessivo, de, com, né? Com outra preposição. Tá? Bom, então pode ser que ele colocou ajuda ali, né? Porque como ela obteve com Jeová, né? Foi ela com Jeová, então Jeová estava ajudando, né? Entenderam? Então até pode se entender dessa forma. Pode-se chegar a essa conclusão ali que Jeová estava ajudando, porque obtive um homem com Jeová, certo? Então estava ela e Jeová na hora que ela estava obtendo esse homem, né? Então esse com pode dar um sentido de ajuda, porém não é a palavra ajuda, né? Tá? Beleza. Pode-se entender que ajuda, né? Então tá. Então tá bom. Errado não tá, né? Mas vocês estão vendo o esforço interpretativo, né? Mas tudo bem.
Porém, eu não traduziria assim, né? Prefiro as traduções mais literais mesmo. Bíblia textual. A oferta pelo pecado. Quem disse que teve oferta pelo pecado aqui, gente? Quer dizer, o tradutor dessa Bíblia textual, além da tradução ser ruim, ele fica colocando o entendimento dele. Ele entende que teve uma oferta pelo pecado aqui. Não teve nada, não, né? Quando Caim e Abel lá foi fazer oferta, quem disse que aquilo era oferta pelo pecado? Tá? Eu tô errado? Se eu tiver errado, vocês me falam, né? Que eu me lembre, não, olha lá. Caim apresentou como sacrifício, depois a gente vai ler, né? Tá? Que eu me lembro, não tem nada de oferta pelo pecado, não. Eles foram lá levar uma oferta para Deus, só isso, tá? Bom, conheceu Adão, conheceu Adão a sua mulher, Eva, né? E concebeu e deu à luz Caim e disse: adquiri varão da parte de Elohim. Beleza. Ah, aqui está um erro no site aqui, não, porque era para estar terminando aqui, não. O 24 termina, ó. Aí depois volta pro 18, ó. Repete tudo até o 24 de novo. Mas o que, que a gente tem a ver com isso, né? Vamos agora para a próximo capítulo. Como é que vai pro próximo aqui, né? Por 4 aqui, vai, vamos ver. Aqui. Caim e Abel. O homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahweh. Então aqui ele colocou ajuda também. Fez igual a tradução do Novo Mundo. Mas, como eu disse, eu não traduziria assim. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ah, tá, gente, esqueci também, ó. Qual que é o nome do... Uma coisa muito interessante que você só vê no original, né? Vou mostrar para vocês. Qual que é o nome dele, ó? Caim. Tá. E olha o verbo aqui, ó, canite, tá? Que é o verbo canar, né? Que canite é o passado, quando você fala conseguir, certo? Então tá vendo, ó, as mesmas é a mesma raiz, né? Caim, canite. Então o Caim é como se fosse algo mais ou menos como obtido, né? Aquele que foi obtido, aquele que foi conseguido. Tá? Então, por isso que ela chamou ele de Caim. Porque a gente tá lendo em português, isso não faz sentido, né? Aí chamou ele de Caim e disse, né? Consegui um valor, um varão do Senhor. Então, ela chamou ele de Caim, porque o que que ela falou? Ela falou Canite, né? Canite. Então, por isso que o nome dele é Caim, tá? Então, esse tipo de curiosidade, né? Que só vê no original mesmo, tá? A NAA, eu tô me ferrando aqui, porque eu falei que eu não traduziria. Eu não traduziria assim, mas já tem a tradução do Novo Mundo, a Jerusalém e a NAA 3, hein? Tá na hora de eu rever os meus conceitos, né? Vou ficar contra 3 tradução? Tô mal, gente. Ainda tô contra, tá? Mas já não tô mais tão firme assim na minha posição, tá?
Eu estudo, gente, para mudar de opinião, né? É complicado. Tem gente que ela acredita numa coisa e ela vai acreditar naquilo até a morte, né? Mesmo que você mostre toneladas e toneladas de provas, tá? E eu não sou assim, né? Eu estudo para aprender mais, né? E aí, naturalmente, eu vou indo mudando de opinião conforme eu vou estudando, certo? Eu não sei tudo, certo? Vocês conhecem alguém que sabe tudo? Eu não conheço, né? Mas geralmente as pessoas se comportam como elas soubessem tudo, né? E quando elas vão estudando e vão aprendendo coisas que vão contra a opinião delas, elas dão um jeito de manipular o texto, né? Não, porque não é bem isso, né? Isso aqui já me deixou já bem pensativo aqui, tá? Porque eu não traduziria mesmo assim, mas agora que tem aqui, ó, tem a tradução do Novo Mundo, tá assim. A Jerusalém tá assim. A NAA tá assim. Caramba, né? Já é três, né? Complicado, hein? Quem tá junto comigo aqui é a Bíblia Textual, né? A Bíblia Textual, vocês já viram que ela não é muito de confiança, né? Então, vamos ver como é que a mensagem tá aqui. Por isso. Ah, não, é o próximo, né? Próximo. Adão deitou-se com a sua esposa, legal, né? O verbo deitar também na língua portuguesa pode dar a ideia de ter relações sexuais, igual o verbo conhecer, vocês estão vendo, né? Isso é curioso, né? Conhecer no hebraico dá a ideia de ter relações sexuais. Na língua portuguesa, não passa nem perto disso, né? O verbo conhecer. Né? Agora, o verbo deitar na língua portuguesa tem a ideia de ter relações sexuais, certo? Então, deitou-se com a sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse: tive um homem com a ajuda de Deus. Olha lá, quatro, quatro versões contra a minha opinião, né? Provavelmente estou errado mesmo. É... Vamos mais esse versículo aqui para a gente encerrar, tá, gente? Já tá dando uma hora, né, que a gente tá aqui. Vamos lá, então. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Vatosef, né? E continuou, Laled, a dar a luz, et Ahiv, seu irmão, et Haver, Abel, vai Hever, e foi Abel, Broe, pastor de Som, ovelha, né? Ele não era pastor de uma ovelha só, né? É aquela coisa, né? O hebraico muitas vezes ele fala a coisa no singular, mas tem o sentido de plural. Ou ele estava pastoreando só uma ovelha. Se ele é pastor de ovelha, quer dizer que ele pastoreava várias ovelhas. Então você pode traduzir como ovelhas no plural. Mas eu coloquei aqui que literalmente é ovelha, né? Só para a pessoa saber. Vê Caim, né? E Caim. Raiá foi Oved, lavrador, né? Ou trabalhador. Adamá, terra, né? Lembre-se quando Deus fala que ele colocou o homem no jardim para lavrar a terra, a raiz é essa aqui, ó, Oved. Então Deus fez Adão para trabalhar desde o início, tá? Ele não ficava lá de boa no jardim. Ele estava lá para trabalhar no jardim, tá? Só que depois do pecado, né, o trabalho tornou-se uma coisa pesada e que não rende, né? O trabalho não rende. O pecado fez isso com o trabalho. Por isso que é tão difícil a gente conseguir prosperar, ganhar dinheiro, tá? Porque a terra foi amaldiçoada, né? Certo? Então aqui a tradução Almeida tá bem literal, né? E tá ok.
Mais tarde? Não gosto dessas liberdades aqui que ela toma, né? A tradução do mundo toma mais tarde, né? Tudo bem, mas o sentido é realmente mais tarde, mas não é isso que está escrito, né? Só tem um E ali, né? Só tem um E. Quando você fala E, foi mais tarde mesmo, né? E tal coisa, foi mais tarde, mas não está escrito isso. Ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Ok, pode ser. Que ali é o Ved Hadamá, né? Lavrador da terra é um agricultor, tá? Então, tá bom. E voltou a dar à luz o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ok. Jerusalém. Passado o tempo. É igual mais tarde lá, né? Caim apresentou o produto do sono em oferenda a. Não, não. Tô lendo errado. É aqui, ó. Depois ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Ok. Depois aqui por causa do E, né? Também não é a melhor tradução, né? Mas o sentido é esse. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Ok. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Ok. Beleza, gente. É isso aí. Quer aprender hebraico? Torne-se membro do canal aí por R$ 49,99. E aí você vai ter acesso às videoaulas exclusivas de hebraico, tá? Que lá eu vou explicar mesmo, né? Palavra por palavra, certinho no hebraico, né? Aqui a gente só dá uma passada por cima, tá? Quer ter aulas ao vivo de hebraico? Torne-se membro aí por R$ 199 por mês, tá? Vai ter aulas ao vivo pelo Google Meet. E para ajudar a gente, ajuda a gente, tá? Prove o seu amor pela palavra de Deus com atitude, tá? Torne-se membro aí por R$ 5, tá? Isso não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre, né? Mas vai ajudar a gente a terminar aqui, né, o site Hebraico Pro, porque todo esse trabalho aqui, se você clicar nas palavras aqui, do dicionário, né? Você tem aqui a narração, você tem o texto interlinear, né? Ou seja, uma palavra em hebraico e embaixo a tradução em português, tá? Isso aqui não está na Bíblia inteira. Para fazer isso na Bíblia inteira, preciso dessa colaboração de vocês aí, porque senão não dá tempo, tá? Não dá tempo de fazer no período de uma vida, tá? A gente morre antes de terminar. Para dar tempo tem que ficar aqui o dia inteiro e ainda por cima, isso eu calculo que vai de 10 a 15 anos, mais ou menos. Tá? Mas não se preocupe, porque cada versículo que eu faço já sai aqui, tá? Você não vai precisar esperar 15 anos, tá? Para ter o versículo pronto. Tá? Cada versículo que eu faço, cada coisinha que eu faço no site já está aqui. Por isso que você tem tudo isso aqui para você ler. Ok? Olha lá, esse aqui tem até vídeo explicando. Então não deixa de contribuir, tá? Contribua agora, ou no Apoia-se, ou você torna membro por R$ 5 aqui no YouTube mesmo, ok? Para a gente poder terminar esse trabalho aí. Contribui aí com R$ 5 todo mês, tá? Eu contribuo com 2 ministérios lá no Apoia-se. Para cada um, do R$ 10 para cada um. R$ 20 todo mês, né? Isso me deixou mais pobre? Não, tá?
Então, contribua com 5 aí. Ok? Até o próximo vídeo, então. Letra outra.